que tem ocorrido atualmente com o ministério feminino? O que tem ocorrido atualmente com a mulher cristã? Onde ela tem se colocado? Como ela tem se posicionado? Pois hoje nós encontramos um número cada vez maior de pastoras, bispas e até apóstolas, em um número também crescente de ministérios ditos cristãos. Porém, não há nenhum respaldo bíblico para tal título ou função, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento. Na realidade, trata-se de uma imensa heresia. E a igreja cristã se moldando à sociedade e ao mundo, e não à palavra de Deus. E a mulher cristã, ao crescer e exercer uma função que não é dela, ela tem perdido imensamente a sua delicadeza, a sua feminilidade e a função fundamental pela qual ela foi gerada pelo Altíssimo Deus, ou seja, ajudadora e adjutora. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja diante dele. A mulher cristã, com essa atitude, está deixando de ser a mulher sábia de Provérbios 14:1, onde nós lemos que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Ela está perdendo a sua sensibilidade, perdendo a sua sensatez e o seu equilíbrio. Nós não encontramos na lei de Deus, no Antigo Testamento, sacerdotisas, e muito menos no Novo Testamento. A lei de Deus deu ao homem esse cargo. A liderança eclesiástica é do homem e não da mulher. O que não quer dizer que o homem é superior à mulher, e nem que a mulher é inferior ao homem. Mas Deus, na sua santa sabedoria, deu funções específicas para um e para outro. E é bom que nós aqui coloquemos o seguinte: o homem e a mulher são tanto anatômica, fisiológica e emocionalmente diferentes. E, portanto, têm funções diferentes, quer seja na igreja como na família ou na sociedade. E como eu dizia, na lei de Deus não existe sacerdotisa para o povo de Deus. Esse processo de colocar a mulher como sacerdotisa, como líder cristã, na realidade é uma paganização do cristianismo. E por que eu digo isso? Porque somente religiões pagãs têm sacerdotisas. No Antigo Testamento, nós vemos várias mulheres que sobressaíram no meio do povo de Deus, mas não no meio eclesiástico. Elas sobressaíram civilmente. E no Novo Testamento, nós vemos que Jesus valorizou e muito a mulher. Ele falou com a mulher samaritana, pois o judeu não fala com o samaritano, e muito menos com uma mulher samaritana. Quando da ressurreição, as mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição. Mas, quando chegou o momento de Jesus escolher os 12 apóstolos, ele escolheu 12 homens. E depois, quando houve a morte de Judas e foi necessário escolher alguém para substituí-lo, em Atos 1 nós lemos que haviam várias mulheres com os apóstolos, mas na hora da escolha eles escolheram 2 homens.
A lógica humana não diria que poderia e deveria ser a mãe de Jesus, pois ela também estava lá. Mas não, foram dois homens e entre os dois, um. Em Atos 6, quando do episódio das viúvas, eles disseram para que se escolhesse 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E a lógica humana diria que para tratar de mulheres, o melhor seria 7 mulheres, ou mulheres tratando de viúvas. Mas, no entanto, o Espírito Santo indicou 7 homens. E da mesma forma, Paulo, quando na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, e na carta a Tito, capítulo 1, quando ele dá a qualificação do pastor, do presbítero, ele diz: marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa. Portanto, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento, nós encontramos sacerdotes e não sacerdotisas. É necessário que hoje também a igreja reflita muito sobre isso. E você que me escuta, veja o que eu estou falando, veja que se eu estou realmente respaldado e fundamentado na verdade bíblica. Porque hoje, realmente, inúmeras e inúmeras igrejas, cada vez mais têm pastoras, bispas e até apóstolas. O que, na realidade, isso não existe no meio cristão e no cristianismo bíblico. Por isso é necessário que, como eu já disse, que se reflita muito sobre isso, para que possamos voltar às origens, para que possamos voltar à igreja modelo que se encontra no livro de Atos. E eu termino dizendo o seguinte, e fazendo uma pergunta a vocês, líderes cristãos: o que vocês têm feito com a mulher cristã? Vocês têm tirado dela aquilo que de mais sério o Deus Altíssimo deu? Pois o ministério fundamental da mulher é o ministério do lar. Não é o ministério da igreja, não é a liderança eclesiástica, mas é o ministério do lar. Em nome de Jesus, eu os convido agora a refletir e realmente se respaldar tão somente na Sagrada Escritura, no sagrado ensino e no sagrado Evangelho de Jesus. Amém e amém.